O Brasil bateu nesta segunda-feira novos recordes na média de mortes e na média de casos novos da doença do coronavírus de 2019 nos últimos 7 dias, com mais 1.570 mortes e 55.177 contágios notificados. O país soma agora 12 milhões e 51 mil casos confirmados e 295.685 óbitos na pandemia. A média de mortes dos últimos 7 dias bateu um novo recorde, 2.298, com alta de 46% em 2 semanas, está acima de 1.000 a 61 dias e bateu 25 recordes nos últimos 26 dias. A média diária de casos novos dos últimos 7 dias foi recorde, com 75.163. Pela primeira vez, passou a marca de 75 mil. A morte está em alta em 21 estados e no Distrito Federal. Pela terceira vez em um mês, a Organização Mundial da Saúde manifestou preocupação com a situação da Covid-19 no Brasil. O diretor-geral, Tedros Adhanom, comentou que o número mensal de mortes dobrou em um mês e o diretor de emergências da OMS, Mike Ryan, lamentou a falta de coordenação entre os 3 níveis de governo para combater a doença. Em outras palavras, a falta de liderança do presidente Jair Bolsonaro. No domingo foi divulgada uma carta-manifesto assinada por mais de 1.500 economistas e empresários, inclusive ex-ministros da Fazenda, Pedro Malan, Maelson da Nóbrega e Rubens Recupero, e ex-presidentes do Banco Central, como Afonso Celso Pastore, Armínio Fraga, Gustavo Loyola, Ilan Goldfein e Pércio Arida, sob o título País exige respeito. O manifesto pede mais eficiência do governo federal no combate à pandemia. Os economistas defenderam o uso de máscaras, com a distribuição gratuita de máscaras de qualidade para a população mais pobre, maior rapidez no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 e fortalecimento da rede de proteção social. A carta argumenta que o custo de não adotar medidas de isolamento social e de vacinar lentamente será muito maior para a economia. Também adverte que, no ritmo atual, a campanha de imunização vai levar 3 anos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o melhor investimento, melhor do que aumentar o gasto público, é comprar vacinas e vacinar em massa, concordando em linhas gerais com o manifesto dos colegas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que o negacionismo passou a ser uma brincadeira de mau gosto, macabra e medieval. E o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, considera injusto o Brasil ser considerado um pária internacional. Mas o Chile, onde o governo conservador do presidente Sebastián Piñera não é adversário político de Bolsonaro, acaba de exigir 2 testes negativos de Covid-19, um na chegada e depois de uma quarentena para viajantes que estiveram no Brasil até 14 dias antes de entrar no Chile. O Chile é proporcionalmente o país latino-americano que mais vacinou, quase 60% de sua população adulta, estimada em 15 milhões de pessoas, mas o contágio está em alta. Na cidade de São Paulo, 3 pacientes morreram por falta de oxigênio em uma unidade de pronto atendimento. Numa UPA em Hermelino Matarazzo, o prefeito Bruno Covas visitou o governador João Dória para resolver as diferenças, depois de duras críticas do governador à antecipação de feriados que cria um feriadão de 10 dias até a Páscoa, em que os prefeitos do litoral paulista temem uma invasão das praias. Os comitês científicos das prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói recomendaram um confinamento rigoroso na região metropolitana do Rio. A partir de sexta-feira, fecham boates, restaurantes, creches, escolas, universidades, cinemas, teatros, museus, galerias de arte, casas de espetáculo, as boates, danceterias, os salões, as casas de festas, os parques de diversões, os circos, os clubes sociais, os salões de beleza, clubes sociais esportivos, salões de beleza, barbearias e cabeleireiros. Todo o trabalho que puder ser feito à distância deve ser feito em casa. Só abrem as farmácias, os supermercados e outras lojas que vendam comida ou postos de gasolina. Só os serviços essenciais, bares, restaurantes e lanchonetes podem trabalhar com serviço de entrega ou retirada no local. Haverá ainda um toque de recolher noturno das 11 da noite às 5 da manhã.
O governador Cláudio Castro, aliado do presidente Jair Bolsonaro, ameaça entrar na justiça contra a decisão dos prefeitos. O governador defende o feriadão de 10 dias a partir de sexta-feira, sem a paralisação de atividades como o comércio nem toque de recolher noturno. É provável que a justiça aprove as medidas mais duras de proteção neste momento, pior momento da pandemia. No mundo já são 123.630.000 casos confirmados, 2.722.000 mortes. Mais de 100 milhões de pessoas se recuperaram, embora ainda muitas tenham efeitos colaterais, cerca de 20 milhões e meio apresentam sintomas leves e 90.405 estão em estado grave. Há uma alta no número diário de diagnósticos, que passou de 500 mil por dia no mundo na semana passada, e de mortes que passaram de 10 mil em vários dias da última semana. Os Estados Unidos têm o maior número de casos, cerca de 30 milhões e 543 mil mortes, mas os casos, as hospitalizações e as mortes caíram muito nas últimas semanas. Nesta segunda-feira, houve 650 mortes e 55 mil casos novos. O número de casos ainda é elevado. Na Índia, o terceiro país em número absoluto de casos confirmados e o quarto em número de mortes. O número de casos novos sobe. Há 13 dias, nesta segunda-feira, ficou em 40.715, está no ritmo mais forte do ano, muito abaixo do pico de 97.894 contágios de 16 de setembro de 2020, mas a curva está subindo rapidamente. O número de mortes, 199, é pequeno comparado com o Brasil, mas foi o maior na Índia em 72 dias. Na Alemanha, o número de diagnósticos positivos para a Covid-19 aumentou 50% na semana passada. A primeira-ministra Angela Merkel prorrogou o confinamento mais rígido no país desde o início da pandemia até a Páscoa, abandonando os planos de uma retomada gradual das atividades. Merkel convenceu os governadores estaduais alemães com o argumento de que as mutações do vírus causaram uma nova pandemia. A França entrou no terceiro confinamento na região de Paris, num total de 16 departamentos. A ministra do Trabalho, Elisabeth Borne, foi hospitalizada com Covid-19. A Agência Europeia de Medicamentos fez novo alerta contra o uso de ivermectina, considerado uma droga inútil pela ciência no tratamento da Covid-19. A ivermectina não está aprovada para uso contra a Covid-19 na União Europeia. A hiperdosagem pode causar problemas no fígado. Mais de 461 milhões e meio de doses de vacinas foram aplicadas no mundo, sendo 27 milhões e 700 mil nos Estados Unidos, onde 82 milhões e 800 mil pessoas receberam a primeira dose e 44 milhões e 900 mil estão imunizadas. São 75 milhões na Índia, 75 milhões na China, 48 milhões na Índia e quase 16 milhões e meio de doses aplicadas no Brasil, onde 12 milhões e 300 mil pessoas tomaram a primeira dose e 4 milhões 213 mil, quase 2% da população, tomaram as 2 doses necessárias à imunização. Até agora, 18 países ficaram com 88% das vacinas aplicadas no mundo. O ditador Vladimir Putin recebe nesta terça-feira a primeira dose da vacina russa Sputnik V. A vacina da Universidade de Oxford, do laboratório AstraZeneca, marcada por problemas na última fase de testes clínicos, apresentou 79% de eficácia para prevenir a doença em testes realizados nos Estados Unidos, no Chile e no Peru, e 80% de eficácia em evitar a doença em idosos de mais de 85 anos e 100% na prevenção de casos graves de Covid-19 que exijam hospitalização. Um ano depois do início do primeiro confinamento, o Reino Unido, depois de registrar uma queda de 9,9% no Produto Interno Bruto em 2020, a maior em 300 anos, enfrentou uma recessão muito desigual, comentou o jornal britânico Financial Times. Os setores farmacêutico, de pesquisa e de entrega cresceram muito, enquanto setores de hotelaria, bares, restaurantes, turismo e aviação de passageiros desabaram. Os programas de ajuda para combater a pobreza e sustentar a economia elevaram a dívida pública a 97,5% do PIB anual. A quinta maior economia do mundo é hoje 9% menor do que antes da pandemia. E o crescimento deste ano, quando ainda sofre o abalo da saída da União Europeia, nem de longe vai cobrir este rombo.
Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Mais comentários e notas sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua. Use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros se tiver de sair à rua. E muito obrigado pela sua atenção.